Vamos dar continuidade aqui à nossa revisão e vamos corrigir o exercício 2 sobre substâncias e misturas, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão ele fala assim: explique o que é um átomo, uma molécula e uma substância. Então, átomo é a menor partícula constituinte de toda a matéria. Molécula é um conjunto de átomos que formam uma substância específica. E a substância é um conjunto de moléculas iguais, tá? Segundo, o que são e como surgiram os elementos químicos. Então, os elementos químicos, eles são grupos de átomos de um mesmo tipo e eles surgiram através da explosão cósmica das estrelas no universo, no princípio da formação do universo. Terceiro, o que é uma substância química e quais são as suas propriedades básicas. Então, uma substância química, ela é um conjunto de moléculas iguais, tá? E as propriedades básicas da substância são ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e as propriedades organolépticas. O quarto, o que é uma substância pura? É toda substância que possui as suas propriedades físicas bem definidas. O quinto, sobre as propriedades de uma substância pura, diferencie propriedades físicas de propriedades químicas. Então, propriedades físicas são aquelas propriedades que elas não vão alterar a composição química da substância, tá? E as propriedades químicas são propriedades que alteram a composição química da substância. O sexto, quais as principais propriedades físicas de uma substância pura? Foram as que eu falei antes: densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e as propriedades organolépticas. Sétimo, quais os 3 estados físicos da matéria? Descreva as características de cada um. Então, eu vou ter aí o sólido, o líquido e o gasoso, sendo eles o sólido rígidos, com as partículas unidas, pouca energia de movimentação entre as partículas, o volume ele é fixo, a forma é fixa. Líquido, volume fixo, forma variada, ele vai tomar a forma do recipiente que ele é contido. As suas partículas elas estão um pouco afastadas e elas conseguem deslizar umas sobre as outras. E no caso dos gases, eu vou ter volume variado e volume e forma fixa. Ele vai tomar a forma do recipiente que ele estiver. O volume ele é variado porque ele sofre muita compressão e as suas partículas elas estão em um alto nível de desordem e grande energia de movimentação. O oitavo, diferencie substâncias simples de substâncias compostas e dê exemplos. Então, substâncias simples são substâncias que são formadas por um tipo de elemento químico. Um exemplo, o gás oxigênio, o ozônio, são substâncias simples. E substância composta, ela é formada por mais de 2 elementos químicos. Um exemplo aí é a água, o gás carbônico. O nono, o que são alótropos? Então, alótropos, eles são substâncias formadas pelo mesmo elemento químico, porém, eles formam substâncias diferentes. Um exemplo do gás carbônico,